Saudações, ilustres ouvintes. Eu sou Nicolau Maquiavel. Hoje vos convido a desvelar as tramas do poder em terras do Brasil. Abril de 2025. Como um hábil príncipe, atentarei para a verdade efetiva das coisas que se apresentam diante de nós. A política, como sempre afirmei, é um campo de disputa onde a aparência vale tanto quanto a essência, e quem ignora isso perde seu domínio. Que comecemos nossa viagem pelo mosaico de tensões do momento. Observemos o epicentro deste cenário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, guardião maior das leis, se tornou também árbitro supremo dos conflitos políticos mais sensíveis. Recordo-vos tal instituição, ao expandir sua influência, exerce não só a força legal, mas também constrói sua reputação, atuando como peça vital para conter ou amplificar crises. Não há estabilidade sem que o poder judiciário se afirme com coragem, ainda que enfrente resistências e desconfianças. O caso dos atos de 8 de janeiro de 2023 é decisivo. Vejam, o julgamento do chamado Núcleo 2, que inclui financiadores e incitadores, mostra que não basta punir os executores. O poder, quando ameaçado, precisa identificar e sufocar o princípio das seduções que levam ao tumulto. Uma lição que extraí de Roma. As instituições sobrevivem quando não hesitam diante dos que tramam contra sua ordem. Há também a situação da figura de Felipe Martins, cujas restrições demonstram que o poder não se faz apenas com leis, mas também com medidas cautelares e controle de movimento dos adversários. Aqui ecoo meus discursos. O governo sábio sabe quando agir pelo rigor para garantir a estabilidade, evitando riscos à ordem, enquanto protege sua própria legitimidade. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, adota estratégia combativa e desafia as instituições que o julgam. Traça-se a tática de minar a credibilidade do adversário, acusando de fraude. É um velho expediente político. Transformar a defesa em acusação e buscar respaldo entre os descontentes. Assim, institui-se não o debate racional, mas a guerra de narrativas. O Supremo, por sua vez, ao manter tal rigidez, quer não só punir, mas servir de exemplo. Esta é uma lição extraída dos antigos. Quando o castigo é exemplar, poucos ousam repetir a falta. No entanto, tal postura pode alimentar a animosidade, criando mártires onde antes havia apenas réus. A arte do governante está em ponderar o rigor necessário para não provocar o retorno da hostilidade de forma mais intensa. Eis que surge o Congresso Nacional, palco de outro embate. A anistia aos envolvidos no tumulto de 8 de janeiro. Os que defendem justificam-na como remédio para a pacificação, apostando na conciliação para evitar um ciclo de vinganças. Porém, lembrai, a anistia é sempre um cálculo perigoso, pois pode minar o respeito às leis e semear a desconfiança, gerando precedentes que corroem a autoridade do Estado. Do outro lado da arena, o governo Lula rejeita a anistia, temendo o enfraquecimento das instituições democráticas. Tal postura, maquiavelicamente, serve à necessidade do governante de mostrar firmeza e confiança, pois toda vacilação diante dos adversários pode ser percebida como fraqueza. A virtude reside em agir conforme exige a ocasião, sendo inflexível quando o perigo é manifesto. O impasse da anistia evidencia a fragmentação de forças políticas. O chamado Centrão, percebendo a dificuldade da aprovação irrestrita, propõe um meio-termo, a redução de penas. Assim, buscam acomodar interesses divergentes e evitar rupturas profundas. Em política, como afirmamos,
afirmei, muitas vezes o caminho da moderação serve para conter tempestades, embora nem sempre satisfaça plenamente nenhuma das partes. Surge então o embate entre STF e Congresso, revelando o delicado equilíbrio entre poderes. O ministro Gilmar Mendes, ao sinalizar que anistias inconstitucionais não prosperarão, faz uso daquilo que chamei de astúcia do príncipe. Antecipa-se ao movimento dos adversários, constrói barreiras antes que as ameaças se concretizem. Assim, se mantém a supremacia sem recorrer à força bruta. Não ignorarei ainda a batalha de narrativas sobre o próprio STF. Sob ataque de setores bolsonaristas, a Corte responde com notas oficiais e defesas públicas, buscando assegurar sua legitimidade diante dos olhos do povo e da comunidade internacional. Aqui repousa outra lição eterna. O poder precisa se sustentar tanto nas armas quanto na opinião, pois o governante odiado jamais estará seguro. O bolsonarismo, mesmo acuado, explora o sentimento de perseguição e a ideia de julgamento político. Essa vitimização, maquiavelicamente compreendida, é uma estratégia para manter a coesão do grupo e angariar simpatia nas massas. O líder hábil transforma a fraqueza aparente em força, mobilizando emoções em prol de sua luta e encontrando, na adversidade, razão para manter a tropa unida. O ambiente militar não escapa dessas turbulências. A ameaça de perda de patente de Bolsonaro alerta para as consequências simbólicas de ser considerado indigno diante de seus pares. O comandante, ao afirmar o legalismo e a imparcialidade do Exército, procura proteger a instituição do contágio da política, como ensinaram os fundadores das antigas repúblicas. Os soldados devem estar ao serviço das leis, não de facções. Voltemos os olhos ao protagonista Jair Bolsonaro. Mesmo hospitalizado, faz política, sustenta narrativas de injustiça e, por meio de seus aliados e de sua esposa Michele Bolsonaro, mantém aceso seu projeto de poder. Reflexo da velha máxima: príncipe algum pode abdicar de sua influência sem risco de ser esquecido. Torna-se imperativo projetar imagem de força em qualquer circunstância. Michele Bolsonaro emerge como peça estratégica do PL. Seu apelo aos valores religiosos e à família serve de bálsamo aos eleitores e de ponte para além do bolsonarismo tradicional, sendo utilizada pelo partido como rosto conciliador e renovador. Eis que a imagem para o poder pode ser tão eficaz quanto a espada. O governante hábil investe tanto na persuasão quanto na coerção. Olhemos para o futuro. A reorganização da direita e o apoio de Bolsonaro, mesmo que ausente na urna, indicam uma lição clássica do poder. A influência transcende a presença física. Ao abençoar novos líderes e articular nos bastidores, o ex-presidente permanece no jogo, pois, como diria eu, os príncipes prudentes não abandonam o campo enquanto existir esperança de retorno ou de perpetuação de seu legado. O governo Lula, por sua vez, empenha-se em firmar alianças simbólicas e materiais. Sua presença no funeral do Papa Francisco, ao lado do comando das Forças Armadas, exemplifica o esforço de ampliar pontes e legitimar-se no exterior, projetando diligência e moderação. Eis outro conselho: um príncipe atento jamais descuida da aparência de estabilidade diante de seus súditos e rivais, dentro e fora de suas fronteiras. Não menos importantes são os desafios econômicos. A reforma tributária e o temor de um rombo fiscal persistem como sombra sobre o governo. Como relatei em minha época, debilidade econômica mina o apoio popular e enfraquece o poder. Para prosperar, é preciso combinar prudência financeira com habilidade política. Quem negligencia as finanças prepara terreno para a subida dos adversários.
No cenário internacional, as críticas, como as vindas da The Economist, apontam os riscos do ativismo judiciário. O Brasil tenta equilibrar-se entre pressões externas e sua luta interna. O príncipe sagaz compreende que a boa imagem, além mar, sustenta alianças e mercados, mas que o verdadeiro perigo advém do descontentamento das multidões e da incapacidade de manter a ordem em casa. Por fim, caros ouvintes, a lição é cristalina. O poder é a arte de navegar entre escarpas, nunca livre de perigos. No Brasil de 2025, cada decisão, do rigor do STF à tentativa de anistia, do cálculo eleitoral à batalha das narrativas, desenha o destino do Estado. O governante prudente observa, calcula e age segundo as circunstâncias. A moral? Nas tempestades políticas, triunfa aquele que une virtude, fortuna e sensatez. E vós, que lição levais dessa história? Se esta reflexão sobre as armadilhas e estratégias do poder vos trouxe novos olhares, peço, deixai vosso like, comentai vossas ideias e compartilhai com aqueles que possam se interessar por estas lições. Eis que toda discussão fortalece a virtude, um povo atento e um governante prudente. Até a próxima travessia.